Bom, gente, então vamos estar iniciando. Nós estaremos aí iniciando o estudo de hoje. O tema do estudo de hoje é sobre o Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta, em Evangelho de João, capítulo 3, que vai ser o tema do estudo de hoje. E mais especificamente, uma conversa que aconteceu aí no meio da noite entre Jesus e Nicodemos, tá? Esse capítulo, né, nós conhecemos muito mais pelo versículo que nós chamamos de o versículo central da Bíblia, né? Que é João 3,16. Mas antes desse versículo acontecem algumas coisas, tem um contexto para nós entendermos um pouco mais o que nós vamos aprender hoje. Essa foto que eu coloquei aí, depois no final vocês vão entender, né, porque que eu coloquei propositalmente para eu poder indicar para vocês um conteúdo bacana aí, tá? Para quem não conhece ainda, né? Então vamos lá. Quem eram os fariseus aí, tá? Nem sei se eu botei certo essa expressão, desculpa, gente, se eu não botei certo aí. Os fariseus, vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo bem? Pelo menos alguém dá um ok, só para eu poder saber se estão me ouvindo bem. Tá top, cara. Tá show de bola. Tá, valeu, obrigado. Vamos lá. Nós estamos aí iniciando o estudo. E antes de falar entre a conversa de Jesus e Nicodemos, nós precisamos saber, por alto assim, pelo menos, né, não dá para entrar, quem eram os fariseus, ok? Os fariseus faziam parte de um dos 3 grupos religiosos mais conhecidos em Israel. Os outros 2 eram os saduceus e os essênios, tá? Depois você pode pesquisar, isso tem tranquilamente na internet, no Google, se você colocar a diferença entre os fariseus, os essênios e os saduceus, né? A Bíblia ela vai falar um pouco mais, ela vai falar mais sobre os fariseus, ela também fala sobre os saduceus, né? Os essênios não tanto, na verdade se conhece mais os essênios pelas obras de fora, né? Por fora, históricas. Mas os saduceus falam um pouco na Bíblia, sim, mas os fariseus, vamos focar nos fariseus para a gente ganhar tempo, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Eles eram conhecidos por se dedicarem à observância rígida, não apenas da lei escrita, mas também da tradição oral. E o ideal de vida dos fariseus era baseado em ações ritualizadas, ou seja, os fariseus eram muito conhecidos porque eles exigiam muito essa observância rígida da lei, dos cumprimentos, não somente da lei escrita, mas da tradição oral, né, que eram coisas que iam passando de pais para filhos, mas de forma oral, não era algo inspirado pelo Espírito Santo, como a lei escrita que estava na Bíblia. E eles eram muito rígidos nisso. E o ideal deles de vida eram as ações e os rituais praticados pelos fariseus. O pensamento principal dos fariseus era que o favor de Deus, a graça de Deus, né, o agrado da parte de Deus seria cumprir obras que eram basicamente humanas. Então eles achavam que para agradar a Deus, para ser fiel a Deus, para ser aceito como um santo, eles teriam que cumprir muitas normas. Então, assim, eles davam muito mais valor à literalidade da tradição que eles criam do que algo que tinha por fora de forma espiritual, né? E Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, vai, num determinado momento, se eu não me engano, no finalzinho do 5, no início do 6, se eu não estou enganado, Jesus vai realmente falar diversas coisas lá, desconstruindo tudo o que os fariseus ensinaram, tá? E aí ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, você já deve ter lido isso nos evangelhos. E aí ele vai falar alguma coisa, né? E depois ele vai falar assim, mas eu vos digo dessa forma. Jesus de maneira nenhuma ali está trazendo um novo mandamento. O que Jesus está dizendo ali é o seguinte, olha,
Vocês ouviram dos fariseus que era dessa forma, mas eu estou dizendo para vocês que é dessa forma que se interpreta. Então, o próprio texto vai dizer que Jesus não veio destruir a lei, né? Ele não veio abrogar, ele veio cumprir. Então, Jesus não, ao contrário do que muitos pensam, naquele relato ali, Jesus não está desconstruindo algo, ou melhor dizendo, trazendo algo novo. Jesus só está explicando a interpretação correta do que há muito tempo era ensinado, tá? Então, os fariseus também, é interessante dizer que os fariseus também tinham muita influência entre o povo, tá? A ponto deles intimidarem mesmo as pessoas, porque eles não só gostavam de ser fariseus, como gostavam de oprimir as pessoas e no sentido religioso e de se mostrar, né? Como o texto bem diz lá que eles gostavam de orar nas praças em voz alta, com palavras bonitas. Eles gostavam de se contristar o rosto para mostrar que estavam em jejum. Eles gostavam de arrumar lá as franjas, as roupas para poder aparecer. Então, a recompensa deles sempre foi humana. Eles sempre procuravam recompensa humana, mas pensavam que estavam agradando a Deus. E o próprio Jesus vai dizer que eles já receberam a recompensa deles, porque eles faziam as coisas esperando a recompensa dos homens, ok? E se era isso que eles queriam, Jesus vai dizer que eles já receberam a recompensa, mas não era a recompensa divina. Então é preciso entender por alto o que significa ser fariseu, ok? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 2, você não precisa nem abrir não, é só para a gente por alto. Isso aí está imediatamente, né, ou melhor dizendo, antes do 3, é o contexto chamado remoto, né? Contexto imediato é o que vem depois, contexto remoto é o que vem anterior. O contexto remoto de João 3, que é João 2, vão acontecer algumas coisas. A primeira que é as bodas de Caná, né? Onde Jesus inicia, ele principia o ministério dele de forma pública, lembrando que antes disso Jesus já tinha feito algumas coisas, como por exemplo em Nazaré, quando ele lê aquele texto de Isaías, onde ele vai falar que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele profetiza algumas coisas, antes disso ele já tinha sido tentado, já tinha sido batizado por João. Então, de alguma forma, Jesus estava iniciando o seu ministério, mas ainda não estava de forma oculta, não estava de forma pública. Mas aqui não, aqui é quando ele de fato já não quer mais esconder nada. Ele começa agora a iniciar o seu ministério de forma pública, tá? E a partir dali ele sai dali, vai para Cafarnaum, ele passa por Cafarnaum, vai andando. E aí depois, quando o outro acontecimento que tem é a purificação do templo. Isso aqui é interessante, porque isso aqui é totalmente importante para entender o que acontece no capítulo 3 de João. A purificação do templo, você que está aberto aí, você vai ver que está em João 2, a partir do 13. Tá? Vamos lá. Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando comigo. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Beleza. Você vai ver que no 12, Jesus estava em Cafarnaum, tinha descido a Cafarnaum, tá? E aí depois ele subiu a Jerusalém. E próximo à Páscoa dos judeus, todo mundo sabe que a Páscoa era um momento muito importante para os judeus e estava lotado. Jerusalém ficava lotado de gente, tá? Verso 14. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: qual sinal nos mostras para fazeres isso? Aqui, o 18, é importante entender como que já começa o questionamento, tá? Questionamento da parte, o questionamento do porquê que Jesus já estava agindo daquela forma. Jesus respondeu e disse: derrubai este templo, em 3 dias eu levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos esse templo foi edificado, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo, né? Que ele falava da ressurreição dele, que seria em 3 dias.
Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Aqui é uma explicação do 21. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus, presta atenção, não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Essa purificação do templo aqui, há duas purificações, há uma depois, mas nós vamos falar sobre essa. Jesus chega lá na Páscoa em Jerusalém. Como eu disse, Páscoa era um momento muito importante para os judeus, onde as pessoas iam lá para sacrificar, vinham pessoas de todas as regiões lá para Jerusalém. E quando Jesus sobe para Jerusalém, encontra aquele templo lotado, como na verdade estaria mesmo, que era um local para adoração e outros locais lá. E a primeira coisa que ele encontra lá são a venda de animais na Páscoa. Historicamente falando, na verdade você teria que levar o seu animal, né, de forma perfeita, etc., para poder sacrificar. Só que como muitas pessoas iam de longe, historicamente, tá, irmão? Não é bíblico, mas é histórico que se encaixa. Muitos não levavam os animais por causa da distância. Não tinham condições de levar alguns animais, etc. E aí o que eles faziam? Os vendedores iam para lá para poder vender os animais, para que as pessoas pudessem chegar lá, comprar o animal e sacrificar o animal que comprasse lá mesmo, tá? Aí, afora qualquer acidente que poderia acontecer no meio do caminho, perder o animal vir a morrer por algum motivo, ficar doente, etc. Tá? Então esse é o primeiro motivo pelo qual existia essa venda de animais lá. Não era uma venda normal assim, por exemplo, aqui é um camelô que ficou o ano todo aberto vendendo animais. Não. Tinha um sentido do porquê que aqueles animais estavam sendo vendidos na Páscoa. O segundo ponto, ele fez um azorrague de cordéis. Né? Eu não botei aqui a imagem, mas o azorrague, né, é tipo um chicote com algumas pontas assim. E Jesus fez, a Bíblia vai dizer que Jesus fez um azorrague, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. É importante enfatizar que, pela natureza de Jesus, nós imaginamos, nós entendemos que é muito improvável que Jesus tenha machucado alguém, tá? E que ele tenha feito, de repente, um chicote, um azorrague original, para poder machucar alguém, ou bater em alguém, ou agredir fisicamente tanto os homens quanto os animais, tá? É muito improvável que isso tenha acontecido. Então, o que pode ter acontecido é que ele fez um azorrague lá de improviso, se realmente foi isso que a Bíblia está dizendo, e tendo feito, ele pode ter feito um azorrague de improviso, ele pode, de repente, ter comprado lá e fez o caminho inverso, né? Ele usou algo que estava errado, que era a venda, o comércio dentro do templo, para poder corrigir eles. Não se sabe como foi feito, mas o fato é que a probabilidade que tem é que Jesus possa ter expulsado eles daquela forma, mas dificilmente nós podemos crer que ele machucou tanto alguém fisicamente quanto os animais. Que é o terceiro ponto ali que eu botei, que são os vendedores e os animais. E os animais, né, a Bíblia vai dizer que o 15, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Então o que ele deve ter feito, ter espalhado de uma forma que os animais, né, imaginando aqui, a forma como ele fez, os animais correndo de um lado para o outro, você imagina boi, porque a Bíblia só aqui ele vai citar boi, ovelha e pombo, não é isso? Derrubou, vendiam pombos, isso aí. Só que os vendiam pombo ele falou de outra forma. Então, assim, imagina boi correndo, ovelha correndo, seja lá mais o que, correndo de um lado para o outro. E isso ajudou também até os vendedores a saírem correndo. Porque se eu tô lá com o meu comércio, eu tenho lá 3 ovelhas vendendo, e eles expulsam minhas ovelhas saem correndo cada um para o lado, eu não vou ficar ali. Eu vou sair correndo atrás dos meus animais. Talvez isso até explique por que ninguém ficou para poder bater no Jesus, sei lá, alguma coisa assim, não sei, né? Mas, obviamente, isso jamais aconteceria. O quarto ponto ali era que um local de adoração estava totalmente desorganizado. Aquele local, que era o templo, por isso que Jesus fez aquilo, ele vai falar assim: o zelo da tua casa me devora, me consome. A ira de Jesus ali não era uma ira por algo que foi atacado pessoalmente. Ele não ficou, entre aspas, com raiva por algo que ele foi atacado de forma pessoal. Me ofendeu. Não. Ali era uma ira, entre aspas, entre aspas não, né? Uma ira santa, porque ele viu que as coisas do Senhor estavam sendo feitas de qualquer maneira, de forma totalmente errada. E um local que era só para adoração, um local que era só para culto a Deus, só para ter palavra, para ter ali a presença de Deus, a adoração, estava tendo comércio, né?
Estava tendo venda ali. Então, uma coisa totalmente errada. Se eu for falar de hoje, né, é o que está muito acontecendo aí nos nossos dias, mas nós não vamos entrar nisso porque não é o assunto, tá bom? Então, você imagina Jesus chegando, iniciando seu ministério, né, como ele saiu ali do Evangelho capítulo 2 de João. Jesus até então ele não tinha se mostrado como Messias, né, como rei de Israel, como Salvador. E mesmo que as pessoas pudessem conhecê-lo, Jesus, ainda não conheciam ele como Filho de Deus. Essa hipótese, ela não tem como, a gente saber, porque Jesus ele ainda não tinha se mostrado como Messias. Então, ainda que as pessoas pudessem ver uma diferença nele, alguém como um prodígio, até porque com 12 anos ele já se mostrava alguém diferente, ele não se mostrava como Jesus. Ele não operava milagres, ele não fazia nada, porque ainda não era chegada a hora dele, como ele mesmo disse em João 2, que é quando ele de fato começa logo em seguida. Então você imagina o espanto que causou. E aí as pessoas, mesmo que pudessem conhecer Jesus, porque Jesus ele foi ali com 30 anos de idade, mas na verdade ele já ia ali desde sempre com os pais dele. E aí, no verso 18, as pessoas começam a questionar, mas que sinal você mostra para você fazer isso? Em outras palavras, peraí, quem é você? Eu te conheço, você vinha aqui sempre. Com os teus pais aqui, você fazia um monte de coisa e agora você está fazendo. Que sinal você faz para que você mostre para você fazer isso? Aí Jesus fala e tal. E aí nós vamos lá para o finalzinho do 23, 24, 23, 24, 25. Porque alguns creem em Jesus, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Ou seja, naquele momento, não está claro aqui, tá? Mas ao longo da Bíblia vai ficar claro que essas pessoas que questionavam eram parte principalmente dos fariseus, tá? E isso é uma questão clara durante toda a Bíblia. Isso é fato. Na maioria das vezes que Jesus aparece para exortar, é para exortar, os fariseus. Dificilmente ele aparece para exortar um leigo, uma pecadora, um pecador, uma prostituta, alguém que estava lá incrédulo. Não, ele exortava os fariseus, tá? Porque os fariseus sempre tentavam pegar Jesus em algum momento, tentavam questionar, tentavam provar Jesus, etc. Tá? E Jesus já estava deixando claro ali que Jesus não confiava neles. Não confiava muito nos que creram, porque o povo de Israel, o povo judeu fez isso também. Você vai ver que na entrada triunfal em Jerusalém, as pessoas aclamam Jesus como rei e depois abandonam. Todo mundo abandona, ficam poucos com ele. Então, aqui tem dois pontos. Os que questionavam Jesus, que com certeza chegou, se não foram os fariseus, que é o que eu creio, mas se não foram os fariseus, isso chegou aos ouvidos dos fariseus por dois motivos. Porque era no templo, um local onde os fariseus provavelmente estavam muito ambientados, e eles estavam com certeza lá, se não estavam dentro do templo, estavam próximo na redondeza, porque era um momento onde eles queriam aparecer e gostavam de aparecer mais. Então é praticamente impossível praticamente não, é impossível que os fariseus não tinham ciência do que aquilo ali aconteceu, porque os fariseus eram os que comandavam os rituais, etc., e gostavam de se mostrar naquele ponto ali, tá? E Jesus não confiava neles porque Jesus sabia o que estava dentro do homem. E Jesus não precisava que ninguém falasse isso para ele. Isso já mostra a divindade, né, a forma de como Jesus já era Deus. Jesus conhecia, né, as pessoas sem que as pessoas precisassem falar para ele alguma coisa. Esse é o contexto do que entra em João 3. Jesus, então, resumindo, ele faz essa purificação do templo, ele chama a atenção das pessoas, as pessoas começam a questionar, começam a cobrar que sinal ele mostrava para poder fazer aquilo. E Jesus já começava a questionar eles também em relação à crença, porque Jesus sabia que eles não criam nele. E nesse contexto, entra o capítulo 3 de João, que aí é o que nós vamos começar aqui. E havia entre os fariseus, e esse texto aqui, verso 1, ele confirma muito bem essa hipótese de que os fariseus estavam lá no meio, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Eu tô lendo aqui, mas está aqui também, né? Príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Primeiro ponto que nós vamos tratar aqui nessa conversa é por que a noite, né? Por que a noite? Eu li o histórico, né, o contexto remoto, justamente para você entender qual é a grande probabilidade de Nicodemos ter ido à noite falar com Jesus. Nicodemos era um fariseu, irmãos. Fariseu. Como eu disse, durante os evangelhos inteiros, Jesus vai repreender os fariseus. Poucos são os fariseus que se dão bem com Jesus, tá? Ele chega a entrar na casa de um, ok? Chega a entrar na casa de um. Ele tem Nicodemos, que é esse personagem de hoje, e ele tem José de Arimateia, tá? Que foi o que sepultou Jesus. No túmulo lá, um homem rico, chamado José de Arimateia. E mesmo assim, José de Arimateia, ele também acompanhava Jesus de forma secreta, tá? Igual o Nicodemos teve esse cuidado. E aí, o que nós podemos aprender aqui nessa parte do porquê aqui à noite? Porque provavelmente a ação de Jesus em João 2 não soou bem entre os fariseus. E os fariseus não aceitariam isso de forma alguma, como eles não aceitaram mesmo durante a Bíblia. Provavelmente, Nicodemos, que era uma pessoa muito influente, ele ficou sabendo do que aconteceu, ficou sabendo do milagre, da purificação, da autoridade de Jesus, e aquilo ali chamou a atenção de Nicodemos de alguma forma. Porém, irmãos, Nicodemos era um fariseu. Ele não poderia, publicamente, procurar Jesus. Porque, como nós vemos nos textos seguintes, que nós não vamos ler, os fariseus em nenhum momento gostaram de Jesus. Em nenhum momento eles quiseram aceitar Jesus como Salvador. Aceitar, não no sentido que nós estamos falando, né, de culto, né, de um apelo. Estou falando aceitá-lo mesmo, tipo, aceitar que ele era o Salvador, o Messias. Então, o Nicodemos, que era fariseu, ele vai se encontrar com Jesus à noite. À noite. Se ele marca um encontro, se ele pede para alguém agendar, se ele aparece do nada, se Jesus já sabia, aí são conjecturas, né? Mas o fato é que ele foi ter com Jesus à noite, porque ele se interessou por Jesus, nesse sentido espiritual, mas ele não poderia se apresentar de forma pública, ok? E príncipe dos judeus. Vamos lá. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Esse segundo ponto aqui, Rabi, bem sabemos que és mestre, mostra duas coisas. A primeira é que enquanto os fariseus negavam Jesus, Nicodemos considerava que Jesus era mestre. Porque nenhum fariseu, no sentido geral, né, chamou Jesus de mestre, reconheceu Jesus como mestre, tá? Nenhum. Então, quando Nicodemos chama Jesus de rabi e chama Jesus de mestre, isso mostra claramente que Nicodemos não estava ali de deboche, ele não estava de forma irônica, ele, mesmo sem conhecer tanto, por isso que ele foi lá para conversar com Jesus para conhecer, ele considerava que Jesus tinha autoridade, tá? E isso é algo que mostra realmente que ele era diferente dos demais fariseus. O que para um fariseu isso seria impensável falar, tá? Nós vamos ver não, né? Você vai ver que mais à frente os fariseus chegam a chamar Jesus, falar que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beelzebub, pelo espírito de Satanás. Então você vai ver que um fariseu mesmo daquela época ali, não considerava Jesus de forma positiva de jeito nenhum. E quando Nicodemos chama ele de rabi mestre, mostra uma diferença muito grande entre Nicodemos e os demais. Então mostra a autoridade e a quantidade. Porque ele fala assim, ó, sabemos que és mestre. Por inferência, nós podemos entender que Nicodemos não tinha guardado isso para si. Ele poderia ter conversado pelo menos com mais uma pessoa, tá? Com mais uma pessoa. Pode ter sido José de Arimateia, que a Bíblia confirma isso, como pode ser por mais pessoas. O fato é que Nicodemos ele conversou com mais alguém, tá?
Porque ele fala assim, ó, sabemos que és mestre. Então, ele mais alguém, mas que provavelmente tinha medo de chegar a Jesus, ou que não foi relatado, considerava Jesus como mestre, ok? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper a hora que quiser, tá bom? Vamos lá. Versos 3 e 4. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Acho que foi, não sei se foi ontem, foi antes de ontem, aí tava até passando isso na Record, né? Tá repetindo Jesus lá. Aí André estava até assistindo, aí eu vi estava vendo essa cena. Na verdade, essa cena que eu vi na Record, né? Mas a capa o primeiro slide, né? Que é a capa que é esse aqui, ó. Também relata essa cena, mas é de uma outra série, tá? Que eu vou indicar para vocês no final. Muito boa, por sinal. Vamos lá. Então note que Nicodemos, quando Nicodemos pergunta, ele fala, ele faz uma, ele faz, né, ele se direciona a Jesus falando assim, ó, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele, tá? Só que Jesus ele responde de uma forma totalmente diferente do que eu acho que Nicodemos esperava. Jesus não dá a mínima ideia para o que Nicodemos estava falando. Se Nicodemos estava esperando ele ser elogiado, se Nicodemos estava esperando receber uma resposta branda, eu não sei o que Nicodemos estava esperando, porque Nicodemos já chegou elogiando Jesus. Jesus fala assim direto para ele, olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus vai de cara ali numa resposta que Nicodemos não esperava ouvir. E mais uma vez, eu vou repetir isso provavelmente por mais uma vez, eu acho, uma ou duas vezes. Um fariseu, irmãos, se você ler o comportamento dos fariseus nos evangelhos, um fariseu jamais aceitaria uma resposta dessa sem ter uma reação negativa, jamais. Tá? Nicodemos aceita essa resposta no sentido de que Jesus respondeu ele nessa forma e ele não fica ofendido, como botei aqui, um fariseu não ofendido, ele não se ofende. Nos outros livros você vai ver que os fariseus começam a tentar contra ele, começam a pensar o que vão fazer com ele, e isso vai intensificando até que chega ao ponto de falar assim, e desde então os fariseus intentaram como matar Jesus. E aí desde então já começa a encaminhar para o término ali. Então isso vai gradativo. E Nicodemos em nenhum momento faz isso. Ele ouve aquela resposta e ele não se sente ofendido por aquilo. E a resposta que Jesus dá do novo nascimento, ela é uma das doutrinas, um dos assuntos mais importantes do evangelho, da nossa vida cristã, da teologia, que é o novo nascimento, também conhecido como regeneração. Tá? Regenerar é tornar novo, é fazer novamente, é reconstruir-se. Tem diversos significados que você pode ver no dicionário, na internet, enfim. No nosso âmbito cristão, é o que nós entendemos ser um novo nascimento, tá? É você literalmente nascer novamente, é você ter uma nova vida, ok? Não está. Deixa eu ver aqui se eu botei. Tá, não vou falar isso depois. Isso não está ligado ao batismo, vou falar depois, vou falar agora não. Mas ali naquele contexto ali, como eu disse anteriormente, os fariseus eles tinham um ideal de vida, de prática, que eles achavam que eles receberiam um favor de Deus, receberiam ali a parte, a salvação de Deus, a aprovação de Deus, que é a melhor expressão, cumprindo rituais litúrgicos ali, sabe? Tem que orar dessa forma, não pode fazer isso no sábado, não pode fazer determinada coisa. Eles vão discutir com Jesus porque o discípulo estava colhendo espiga no sábado, aí ficaram questionando por que Jesus curava no sábado. Eles pensavam muito mais na letra do que no espírito da letra, né? Nós podemos dizer dessa forma. E Nicodemos, ele aprendeu a vida toda isso. Além de ele aprender a vida toda isso, ele era um mestre, ele era um príncipe dos judeus,
dos fariseus, dos judeus, e um fariseu muito influente. E além dele ter aprendido dessa forma, ele também ensinava dessa forma. Então Nicodemos ele chegou ali de uma forma que ele aprendeu de que a aprovação de Deus vinha de tudo que ele fazia. De tudo que ele fazia. Era guardar o sábado, era ter boas roupas bonitas, era jejuar. A Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, vai fazer um jejum. Tinha um jejum anual, tinha um jejum que chegou a também ser uma vez por semana. E você vai ver que nos evangelhos, eu não anotei o texto aqui, eles faziam mais de 2 vezes por semana. Então, assim, eles faziam sempre mais para poder mostrar que estava ali sendo aprovado por Deus. E Jesus chega para ele e fala assim: ô Nicodemos, você tem que nascer de novo. É claro que Jesus não falou você, mas Jesus estava conversando com ele, então era óbvio que Jesus estava falando para ele. E Jesus fala assim: é necessário. Como é que é? Na verdade, eu te digo que aquele não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Nicodemos, em outras palavras, né, uma das interpretações assim, mais profundas que tem nesse sentido é assim, lembrando da época, tá, irmãos? Para a gente entender o texto, a gente tem que ir para o que o autor do texto quis dizer, para o que os personagens do texto quiseram dizer. A gente não pode sair do texto. E naquele texto era um Jesus conversando com um fariseu, com um mestre, tá? Com um mestre. E Jesus fala, mais ou menos, é como se Jesus falasse mais ou menos assim: olha, você vai ter que nascer de novo, Nicodemos. Tudo que você aprendeu até hoje, todas as liturgias, todos os rituais, todas as suas práticas de oração em público, de jejum, de sentar nos primeiros lugares, de ser reconhecido pelos homens, esquece tudo. Esquece tudo que você aprendeu. Se você não esquecer tudo isso, se você não nascer novamente, você não vai ver o reino de Deus, Nicodemos. E um dos exemplos mais claros disso é Paulo. Porque o que Jesus vai falar para Nicodemos é o que Paulo faz. O que Jesus fala para Nicodemos é: Nicodemos, esquece tudo. Considere tudo que você acredita hoje como nada, como lixo, para que você possa aprender e nascer de novo. E aí eu vou abrir lá em Filipenses 3, 7, 9, porque é um exemplo clássico de um fariseu. De um fariseu chamado Paulo de Tarso. Não chamado Paulo de Tarso, mas chamado Paulo. Filipenses 3, 7, 9 vai dizer assim, ó. Não, vamos ler a partir do 4. Ó. Ainda que também, Filipenses 3, 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu. Ou seja, Paulo era fariseu. Então, tudo que Nicodemos acreditava, Paulo também. Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Aí depois ele vai continuando, depois você pode ler. Então, é mais ou menos o que Jesus estava falando ali para Nicodemos. Nicodemos, esquece tudo. Esquece tudo. Considere tudo que você aprendeu como nada, porque dessa forma você não vai entrar no reino de Deus se você não nascer novamente. Tá? E aí Nicodemos faz essa pergunta, né? Mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar entrar no ventre de sua mãe nascer? Aqui há duas interpretações, né? Uma que é a mais conhecida, talvez, né? Que acho que é a que a gente mais entende, mas é um pouco improvável, porque, assim, essa pergunta, ela é uma pergunta, desculpa a expressão, uma pergunta besta. Todos nós sabemos que nenhum homem pode voltar para o ventre da mãe. Isso é fato. Então, é muito difícil, é muito improvável que um mestre em Israel faria essa pergunta de forma sincera, tipo, caramba, será que realmente a gente pode voltar para o ventre? Tipo, é muito difícil, né? A gente sabe que um mestre não faria uma pergunta dessa. Aí uma das interpretações que eu achei viável, mas eu deixo bem aberto aqui, deixando bem claro que é uma interpretação, que se você tiver uma outra interpretação, ou se você ouvir outra, você pode acreditar nela. Não estou falando aqui algo que é claro na Bíblia, é uma interpretação, tá? A maior interpretação que pode ser assim é como se fosse um questionamento
de Nicodemos acerca da condição dele, como se ele pudesse dizer o seguinte, tipo, será que eu, com a minha idade, que aprendi a vida toda dessa forma, sendo um mestre, ensinando várias pessoas essa vida, será que eu posso voltar do zero e começar tudo de novo na posição que eu tô, na idade que eu tô, no status que eu tenho? Será que eu posso realmente nascer de novo? Às vezes isso é o que está no vocabulário de muita gente, né? Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi pessoas que são não idosas, né? Mas assim, que são mais velhas, adultas, às vezes se perguntando se podem voltar, se podem servir para Deus, se podem frutificar para o Senhor, porque perderam muito tempo no mundo, etc. Né? E a gente sabe que isso para Deus não é impedimento nenhum. Pelo contrário, o salmista vai dizer que na velhice, né, o homem que teme ao Senhor na velhice, ele ainda dará frutos. Então, foi como se fosse um questionamento, um baque ali que Nicodemos tomou, e provavelmente ele refletiu muito ali sobre aquilo ali, tá? Versos 5 e 6 vai dizer o seguinte: Jesus responde para ele: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Eu vou pedir aí pro Davidson abrir em Provérbios 1:23 e, e Isaías 44:3. Tá baixo aí, Rafael? Mais alguém tá ouvindo baixo, gente, o áudio? Cara, pra mim tá bem tranquilo aqui. Tá. Vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui, tá, Rafael? Guinho, abre, por favor, em Joel. Não, Joel não, porque a gente já conhece Joel já. Zacarias 12:10, por favor. E Ezequiel 36:25, tá? Pra gente poder ganhar tempo aqui. Vamos lá. Quando Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, isso não está ligado ao batismo, tá? Quando fala nascer da água. O batismo uma ordenança bíblica de confissão de fé, né, como nós cremos, que também simboliza, é um simbolismo, não é uma regeneração, tá? Por exemplo, regenerar, o novo nascimento é algo totalmente espiritual, é algo real, que acontece mesmo na vida da pessoa. O batismo, ele é um simbolismo, tá? Ele é um simbolismo. Mas aqui, o batismo ainda não tinha sido determinado, tá? Porque o batismo vai ser determinado depois. Aqui, Jesus estava no início. Nem tinha questão de batismo aqui como uma ordenança, tá? Uma ordenança. Jesus já tinha se batizado, mas ainda não tinha uma ordenança, tá? Como ele vai falar depois. E aqui também é algo, como eu disse, simbólico. Valeu, Rafael. Aqui não, aqui é algo real. E a familiaridade da água e o espírito. A gente tem que saber por que a água está ligada ali no texto, tá? A água ali, ela vai representar totalmente o espírito, tá? Por quê? O espírito e a água, na Bíblia, aparecem diversas vezes juntas, além de que o espírito, muitas vezes, ele é demonstrado na Bíblia como algo a ser derramado, tá? Então é totalmente ligado à água. É algo que a água aparece, o espírito aparece e o espírito sendo derramado sobre quem Deus quer que seja derramado, tá? Então, não é água ali no sentido literal da água, mas sim algo totalmente do espírito. Gênesis 1:2, eu não pedi para abrir porque eu lembro do texto, que é o único também que eu lembro de qual o resto que eu não lembro, por isso que eu pedi para abrir, vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então ali você vai ver na criação o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, tá? A água e o Espírito juntos ali. Provérbios 1:23, por favor, Davis.
Amém. Então você vai ver que aqui um derramar do Espírito. Isaías 44, 3. Então você vai ver que no mesmo versículo vai falar que Deus vai falar que derramará água sobre a terra seca e também um espírito, tá? Joel 2, 28 e 29 é o famoso texto do derramamento do espírito, tá? Onde os vossos jovens, vossos velhos profetizarão, terão visões, etc. Que é o derramamento do espírito ali. Zacarias 12, 10, por favor, Gui. Zacarias, Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Beleza. Então, mais uma vez, o derramado do espírito. Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36, verso 25 ao 27. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Glória a Jesus. Isso aí é a água com a purificação e um espírito novo. E o último aqui que eu vou ler, que talvez seja que esteja mais ligado ao texto, Tito, capítulo 3, versos 4 e 5, diz assim: Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, olha só, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem, ó, lavagem, da regeneração, que é o novo nascimento, do e da renovação, que também é um sinônimo de regeneração, do Espírito Santo. Então, nesse texto aqui está completaço, que se encaixa aqui com esse texto que nós lemos aqui, com o que Jesus disse, tá? Que é a lavagem, a água, o Espírito, a regeneração e a renovação do Espírito Santo na vida da nossa vida, que é a forma como nós somos salvos e não pelos nossos feitos, não pelas nossas obras, tá? Então, quando Jesus está falando isso para Nicodemos, ele está falando que ele nascer totalmente de novo pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo teria que fazer uma obra completa ali e dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre em Israel, mas todas as suas obras são trapos de imundícia, como diz Isaías. Os seus feitos, os seus rituais não servem de nada se você não nascer de novo, se você não abandonar tudo isso e ser lavado, regenerado e renovado pelo Espírito Santo de Deus, tá? E aí ele fala que o que é nascido da carne é carne, ou seja, se você é nascido de forma humana, vai ficar como natural, homem natural, mas quem é nascido do Espírito é espiritual, tá? E aí Jesus continua: Não te maravilhes de ter dito necessário é nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Ou seja, Nicodemo, não fique assustado, espantado quando eu falo isso para você, não. Porque o vento, ele sopra onde quer. E você ouve a sua voz. Você ouve, mas você não sabe de onde vem, você não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, que participa desse momento da regeneração, que é renovado, que nasce de novo. O vento sopra onde quer, irmãos. E uma das interpretações, mais uma vez falando que é uma das interpretações, porque você pode ouvir uma pregação sobre isso, um estudo sobre isso e ver uma interpretação um pouco diferente, desde que não fira a Bíblia e se encaixe, a gente está aberto para isso. Mas uma das interpretações para isso é que o vento, além de você pode ouvi-lo, mas o vento, ele é incontrolável de forma humana, tá? Ele é incontrolável de forma humana. Você não pode direcionar o vento. Eu não estou falando de vento, irmão, de ventilador, onde você muda a direção do ventilador. Estou falando de vento. Você vai para a época. Na época não tinha nada disso. Ventilador, não tinha de teto, não tinha aquele ventilador de carro, não. O que Jesus estava querendo dizer sobre vento? Jesus vivia no deserto, andava no deserto, um local totalmente aberto, praia. Quando ele fala de vento, ele está falando de vento mesmo, não está falando de ventinho.
Ele fala assim, ó, o vento, ele sopra onde quer. Você ouve, tá? Mas você não sabe para onde ele vai. Você não tem como dizer aonde ele vai parar. Você não tem como dizer onde ele vai começar. Você não tem como dizer o que o vento vai fazer. Lembra do vento de Israel, daquela época. Aquele momento lá. Vento de tempestade, etc. Assim é o que é nascido do Espírito. E se Nicodemos, porventura, tivesse ali achando que ele não poderia nascer novamente, Jesus estava dizendo para ele não ficar maravilhado, tá? Ele não ficar maravilhado, não ficar espantado, porque o que é nascido de novo, o que nasce do Espírito, o Espírito Santo faz de uma forma que não tem como, não tem limite para que o que o Espírito Santo pode fazer. Você não pode controlar o que o Espírito Santo vai fazer. Você pode controlar de forma prudente, óbvio, mas eu estou falando de novo nascimento. Então não tem limites. Você só vai ouvir a voz, mas você não sabe de onde ele vem, de onde ele vai. Por isso que você vê muitas pessoas, às vezes, irmão, que vão numa pregação, num culto, e elas vão lá porque mandaram ela ir, porque foi convidado, e do nada a pessoa que você menos imagina se converte. Isso é uma obra totalmente do Espírito Santo. Homem nenhum pode fazer isso. Porque o Espírito Santo não é controlado por homem, não adianta nem a minha vontade de não querer converter alguém, como Jonas sentiu, porque Jonas não queria pregar, porque ele sabia que Deus era compassivo, Deus era misericordioso e ia salvar aquele povo de Nínive. Nem a minha vontade de não querer salvar alguém controla. Não posso, se Deus quiser salvar, ele vai salvar. O Espírito converte a hora que ele quer, ele move do jeito que ele quer, ele leva a pessoa onde ele quer levar a pessoa. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Pode ser uma criança, pode ser um idoso, como era Nicodemos, provavelmente, porque por ele ser um mestre, por ele ser um príncipe. Então, Jesus estava explicando aquilo ali para ele. E um outro ponto é que era mais um ataque ao farisaísmo do Nicodemos, porque, mais uma vez, fugia do controle do farisaísmo. O farisaísmo era tudo controlado. Não, você tem que fazer isso aqui, ó. É desse jeito aqui que você vai ser salvo. Se você fizer isso aqui, tu vai ter a aprovação de Deus. Se tu não fizer isso aqui. É óbvio, irmãos, que isso não deve ser interpretado como nós interpretamos hoje a Bíblia, no sentido de que realmente tem coisas que nós devemos fazer. O que eu estou falando é que os fariseus eram religiosos. Eram religiosos. Eles falavam dos outros, mas não viam a si mesmos. Como Jesus vai dizer lá, repreendendo ele quando Jesus vai dizer lá os ais. Ai de vós, fariseus, hipócritas, porque vocês colocam cargas sobre os ombros dos homens, mas vocês mesmos não querem mover com o dedo uma palha. Então eles faziam as coisas para os outros, mas eles mesmos não faziam. E Jesus atacava aquilo, vocês ficam controlando. O Nicodemos, não tem como controlar. Não tem como vocês definirem as obras que vão salvar um homem. Para salvar, tem que nascer de novo, tem que ser nascido do Espírito. Irmão, Nicodemo só estava levando, desculpa a expressão, só pancada ali. Só pancada, ele levava só lapada. E em nenhum momento ele se sentiu ofendido. A gente vai ver isso porque, eu acho que mais, não sei se eu botei mais à frente aqui. Tá, eu botei aqui. Mais à frente aqui, você vai ver que Nicodemo não ficou com raiva de Jesus, não. Jesus fazia várias coisas em público e os fariseus queriam matá-lo. E Nicodemos de maneira alguma fez isso. Nicodemos aceitava ali a realidade, porque Nicodemos foi tocado pelo Espírito Santo de Deus naquele momento. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Olha só, irmãos. Aí Nicodemos, Nicodemos fica meio assim. Acho que ele. Já viu quando tu leva uma vez quando eu morava lá na casa dos meus pais, aí tinha uns amigos de infância lá, gêmeos, David Davis, e aí eles arranjaram as luvas de boxe lá, e aí falaram, vamos brincar, tá? Foi a única vez que eu botei. Irmão, a pancada de luva de boxe, ela não dói, não machuca. Mas é uma pressão tão forte que tu fica desnorteado. E aí eu brincando lá, irmão, eu grandão, né, mas os caras eram menor que eu, mais rápido ainda, eu tentando bater, bum, 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 só levava. Eu falei, não vou brincar mais não, tá maluco? Os caras, irmão, mas era tanta pancada que eu levava que eu ficava desnorteado. Era como se era como, eu acho que era como o Nicodemos ficava. Porque ele só estava desnorteado, ele ficava assim, calma aí, nasci de novo, mas eu não consigo. Mas será que aí Jesus vinha lá e mais uma. Aí Nicodemo falava mais alguma coisa. Como pode ser isso? Jesus, pô, tu é mestre em Israel, tu não sabe?
Tu é mestre, tu ensina, você influencia as pessoas, você não sabe do que eu estou falando, e só lá para. E, mais uma vez, o Nicodemo ele não se sente ofendido. Ele não se sente ofendido ali pelo que acontece. E para provar que ele não se sente ofendido, que ele não mudou o coração dele para matar Jesus, para querer fazer qualquer outra coisa contra Jesus, você vai ver que Nicodemos, com toda a cautela, tá, irmãos? A Bíblia não relata depois, mas é possível que Nicodemos, eu creio, espero, né, que Nicodemos realmente tenha feito depois algumas mudanças e tal, nesse sentido, mas Nicodemos, na medida do possível, ele mostrava que era totalmente diferente dos demais fariseus. E aí no Evangelho de João capítulo 7, que é um pouco mais à frente, olha só, os fariseus vão ficar com raiva de Jesus e... Vamos lá. A partir do 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes, os fariseus. E eles lhes perguntaram, por que não trouxeste? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, admirados com Jesus. Aí os fariseus, responderam os fariseus, vocês também foram enganados? 48. Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Ou seja, olha o que os fariseus falavam. Eles tinham certeza que nenhum fariseu acreditava em Jesus. Olha o que ele fala. Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Eles colocavam eles como referência para definir o que era certo e o que era errado. Então, tipo assim, nós fariseus, algum dos fariseus creu nele? Não. Então por que vocês vão crer? Vocês são só servidores, a gente é fariseu. E aí eles começam, né? Aí, ó, mas esta multidão que não sabe da lei é maldita. Meu Deus do céu. 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecido do que faz? Ou seja, ele não concorda com a postura dos fariseus e argumenta para poder tentar avaliar a causa de Jesus com mais justiça. E aí, no 52, os fariseus falam assim, ó, responderam eles e disseram, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa. Aquela conversa deve ter terminado um pouquinho rude, né? E cada um foi para tua casa, e Nicodemos, mais uma vez ali, de repente, não se mostrou como ele deveria ter se mostrado. Mas era claro que Nicodemos não ficou ofendido com Jesus, irmão. E, verdadeiramente, eu quero falar uma coisa aqui que possa até estar uma vírgula para poder dar uma pregação aqui. Mas o verdadeiro nascido de novo, ele ouve as verdades bíblicas, ele é confrontado pelo evangelho, e ele não fica chorando, ele não fica reclamando, ele não fica tentando mudar a Bíblia. Ele aceita a Bíblia como ela é e se adequa à Bíblia. Não fica inventando história para poder fazer a Bíblia se adequar aos seus desejos de vontade. E fariseu levou, só tapa na cara, tapa sem mão, né, como diz aí, e não ficou com raiva de Jesus, não. Porque o nascido de novo, ele ouve a palavra de Deus e deixa a palavra transformar. E abre mão de tudo mesmo pela causa do Senhor Jesus Cristo, tá? E aí, nós já estamos encaminhando para o término. Esse é o último slide. E aí nós entramos aí no texto, né? Que é o texto áureo, que nós achamos aí da Bíblia, da Bíblia, do Evangelho, que é o Evangelho o capítulo 3, versículo 16, né? Só que isso tudo tem um contexto. E aí, nós vamos ler aqui, eu pulei aqui porque algumas coisas ali que ele fala não vai aplicar para a gente aqui, tá? Que ele para da resposta que ele dá, mas ele ainda continua dando lapada aqui, tá, irmão? Desculpa essa expressão, tá? Vou botar aqui dando uma zorragada aqui, porque ele deu uma zorraga depois lá. Ó, se vos falei de coisas terrestres não creis, como crereis se vos falar das celestiais? Mais uma pergunta aí. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí ele entra no 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, no Filho do Homem, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse contexto aqui ele se aplica à Bíblia toda, a todos os crentes, todos os santos, todas as igrejas. Mas essa fala aqui,
ela foi direcionada a Nicodemos, tá? Ela foi direcionada a Nicodemos. Ele estava falando assim, Nicodemos, se você não olhar para Cristo, se você não olhar para o Filho unigênito de Deus que foi enviado, você não vai ter a vida eterna, você vai perecer. E aí, quando ele fala da cadeira de Moisés, quando ele fala como Moisés levantou a serpente, ele está fazendo uma alusão a um acontecimento que teve no Antigo Testamento, né, que vocês vão lembrar, onde as pessoas eram picadas, e aí a forma como Deus usou foi o seguinte: ele ordenou que Moisés levantasse uma serpente, e para todo aquele que olhasse para aquela serpente, se eu não me engano era de bronze, né? Se eu estiver errado aí me corrijam, não sei se é de bronze, de ouro, enfim. E todo aquele que olhasse para a serpente, se fosse picado, olhasse para a serpente, seria curado. E é incrível isso, irmão. Isso é uma probabilidade absurda de acontecer. Porque o que Moisés viu naquela época, ele não fazia a mínima ideia que serviria de um exemplo perfeito para séculos de... Séculos? Não. Alguns milênios depois. Por quê? Assim como o homem ele é contaminado pelo veneno do pecado de uma cobra, assim como os homens eram picados e envenenados e tinham que olhar para que pudessem ser curados, assim somos nós, que somos contaminados pelo pecado, e se não olharmos para Cristo, nós não seremos perdoados e limpos desse pecado. E por que ele fala Moisés? E aqui é mais uma vez, uma interpretação muito bacana. Por quê? Mateus 23, versos 1 e 2. Mateus 23, versos 1 e 2. Vai dizer o seguinte: então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então, os fariseus sentiam-se a representação da lei e de Moisés. Essa era a sensação dos escribas e fariseus. Os escribas eram de tantos, eles eram influentes porque de tanto escrever a lei, né, eles acabavam sabendo, decorando e acabavam sabendo mais do que a maioria de tanto ler, de tanto escrever, e acabaram ao longo do tempo ganhando muita notoriedade. Mas ficavam ali no mesmo bolo ali dos fariseus. E aí Jesus falou assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quando ele vira para Nicodemos, ele fala assim: ó, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, Moisés, os fariseus sentiam-se superiores porque eles sentiam-se representantes da lei e sentiam-se representantes de Moisés. Eles se sentiam como Moisés. Só que Jesus estava dizendo o seguinte: até Moisés sendo picado, ele teria que olhar para a serpente. E se não olhar para o Filho do Homem, para o Filho de Deus, você não vai ser salvo. Em outras palavras, se Nicodemos sentia-se como um fariseu na cadeira de Moisés superior às pessoas, Jesus estava dizendo o seguinte: você que se sente Moisés, que se sente a lei superior, você está igual aos outros. Se você não olhar para Jesus, você pode estar fora da cadeira de Moisés, você pode estar sentado na cadeira de Moisés. A salvação não vem pelo teu status. A salvação vem por olhar para Jesus. Por olhar para Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mais uma vez Jesus ataca o farisaísmo. Mais uma vez Jesus ataca tudo que Nicodemos tinha aprendido. Mais uma vez Nicodemos ataca tudo o que era ensinado ali naquele momento, tá? E aí ele completa dizendo esse texto aí, que é onde eu vou encerrar, do verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? E aí a conversa, na verdade, vai continuar até o verso 21. Eu vou ler aqui, tem um minutinho ainda, eu vou ler aqui, mas na verdade Nicodemos não fala mais nada, tá? Você imagina isso aqui, Jesus tudo falando isso para Nicodemos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Você imagina Nicodemos ouvindo tudo isso, perplexo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta:
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Então ele faz um convite ali para Nicodemos, né? Quem pratica a verdade vem para a luz. Então, Nicodemos, aí no verso 22 já muda, porque Jesus sai da conversa e vai para outro assunto. Então assim se encerra a conversa ali com Nicodemos. É uma conversa ali que às vezes a gente passa batido, mas são 21 versículos ali, né? Que trata de uma conversa ali totalmente profunda entre um homem que aprendeu a vida toda uma forma de salvação e que se sentiu tocado pelo Espírito Santo e queria ali conhecer mais de Jesus. E Jesus ali, ele desconstrói tudo que aquele homem tinha aprendido. E isso é o que a gente precisa aprender. Precisamos aprender a desconstruir aí algumas coisas que nós achamos que é certo, porque o que é certo, irmão, não é o que eu acho, não é o que eu penso. A minha opinião, ela não tem a importância e a validade que a opinião bíblica tem. Nunca é o que eu acho ou o que eu penso, é o que a Bíblia diz. E tudo que a gente faz, nada é suficiente para alcançarmos a salvação. É tudo pela graça de Deus, tudo pela graça do Senhor. Então, assim como Nicodemos, ele provavelmente saiu daquela noite ali perplexo, né? É o que a gente precisa também sair perplexo aí quando a gente lê a palavra de Deus. Antes de abrir para caso alguém queira perguntar alguma coisa, falar, o livro base para o estudo de hoje foi esse livro aí, A Outra Face de Jesus. Descubra o lado questionador, ousado, revolucionário do Filho de Deus, de John MacArthur. John MacArthur. Quando eu li o título, na verdade, quando eu li o subtítulo, né? Descubra o lado questionador, ousado e revolucionário do Filho de Deus, me desanimou, porque eu achei que era um livro onde ia ensinar que Jesus era sei lá, um revolucionário, sei lá, como dizem hoje por aí, né? Um cara que ficava fazendo a diferença, no, tipo assim, querendo liderar um monte de coisa, eu sou disso, eu sou de política daquilo, eu sou da esquerda, da direita, que não sei o quê. Mas eu dei crédito mais pelo autor, porque eu já tinha lido outros livros do John MacArthur, gostei muito. Falei, não, vou ler. E eu me surpreendi. Esse estudo de Nicodemos foi de, sei lá, poucas páginas desse livro. O que esse livro tem para oferecer é absurdo, absurdo. Se você tiver a oportunidade de ler, de comprar, não sei. É um livro maravilhoso que te ensina a ver realmente, aprender muita coisa aí sobre a Bíblia Sagrada mesmo. Tu aprende sobre a Bíblia mesmo, sobre Jesus ali, tá bom? Esse a dica que eu dou para vocês. E isso aqui fica até emocionado quando eu indico essa série aqui, The Chosen. Esse aqui é o que faz o personagem de Jesus. Essa série é fenomenal, a melhor série que eu já vi na minha vida a respeito de Jesus. E tem um episódio onde tem a conversa entre Jesus e Nicodemos, que é aquela imagem da capa. É maravilhosa, maravilhosa. Eu confesso que eu não sou muito emotivo, mas eu não tive como não chorar. Eu abro aqui isso para que vocês possam ver realmente como essa série ela retrata algumas coisas. Ela não substitui a Bíblia, nada disso, tá, irmão? Nada disso. Mas é uma série maravilhosa, onde realmente eu indiquei para os meus amigos mais próximos, o Davidson, indiquei para o Guinho. O Guinho eu sei que assistiu já 2 vezes. O Davidson estava assistindo, não sei se ele completou, indiquei para alguns meninos, indico para vocês. Não tem na Play Store, no aplicativo na Apple Store ou na Play Store, não tem, é um aplicativo próprio deles, você tem que baixar um aplicativo deles mesmo. Não, na verdade, acho que tu baixa. Não lembro muito bem. Depois eu vou ver aqui, não lembro. Depois tu me fala aí. Baixa direto pela Play Store ou pelo da Apple, né? Acho que é Apple Store. Tá, isso mesmo. Tu baixa ele. Isso, na verdade, é um aplicativo. O nome do aplicativo é o The Choosing. Aí tu tem que baixar o aplicativo e a série é dentro do aplicativo, tá? Essa série, a primeira temporada tem só 8 episódios. E no primeiro episódio, tu já chora, não tem como. É muito bom mesmo, muito bom mesmo. Retrata com muita. O único ponto que eu tenho negativo, assim, Cleiton, foi na boda de Caná, onde eles interpretaram como se Jesus tivesse obedecido Maria, né?
É o único ponto aí que eu tenho para considerar, porque na verdade a gente sabe que não foi dessa forma, embora pareça que seja isso, não é isso. E quando você crê que Maria pediu para Jesus botar lá, transformar água em vinho, Jesus obedeceu, é a base principal do catolicismo para crer que você pode rogar a Maria, né? Porque para você não precisar pedir para o filho, tu pede para a mãe, que a mãe tem autoridade sobre o filho. Então é o único ponto aí que eu não gostei, mas de resto eu super indico, tá? Não é inspirado, nada disso, né? Espiritual. Não, mas eu creio que seja um trabalho realmente que tenha sido espiritual, porque trata com muita singeleza, muita verdade, tá bom? Então é uma dica que eu dou para vocês aí. Vou encerrar aqui a transmissão, compartilhamento de tela, melhor dizendo, e eu pergunto se vocês têm alguma coisa para perguntar, que eu possa responder, obviamente, que se eu não puder, vai ficar ruim aí. Mas fica a critério de vocês aí, se vocês querem complementar com alguma coisa que eu deixei passar ou perguntar alguma coisa. Não? Vocês estão me vendo? Então, né? Ah, tá. Não? Nada? Então tá bom. Então quero agradecer a todos que puderam participar aí conosco. Como foram poucos aqui, dá para falar os nomes. Adriane Mello, Amanda, Andréia, muito obrigado por ter participado. Catarina, nosso vice-presidente da JNI, o Davidson. Douglas, obrigado por ter estado conosco aí. Duda não perguntou. Tô melhorando então, né, Duda? Tô melhorando, né? Não deixei nada, Sim, deixei nada aí verdade. com dúvida. Desculpa não ter perguntado, mas é porque eu entendi. Então, graças a Deus, melhorei um pouquinho então. Elana, obrigado aí. Estevão, Pastor Fábio, aproveitar que ele tá aí para poder orar pelo término. Tá aí, pastor? Não sei se ele tá ouvindo a gente aí. Pastor Fábio? Sim, ele escreveu sim. Pode orar, mas aí não vai ser por texto não, tá, pastor? Tem que orar por áudio. Gabi, Gabi Cortes aí, obrigado. Rafa e Ronaldo. Tinha algumas pessoas que eu vi entrando, mas não vi aqui. Ana Ali, não ficou. Ronaldo tá aí. Ingrid, acho que saiu também. Texto também tem feito, pastor? Tá bom. Então é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez. Provavelmente, né, esse mês de junho ainda vamos manter assim nossa denominação, nossa igreja, mantendo dessa forma. Sexta que vem estaremos aí firmes e fortes aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém?